Olá pessoal, tudo bom? Vamos nós para mais uma aula aqui, a 17ª aula, e nós estamos hoje avançando aqui no nosso conteúdo programático, trazendo um novo tópico que é esse daqui: urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil. Então há essa especificação aqui, que bom, pelo menos a gente se concentra em questões sobre o Brasil, porque quando a gente fala de urbanização, pobreza e desigualdade, poderia ser em qualquer um outro lugar do mundo, mas tem esse recorte aqui que é o Brasil. Então a gente vai procurar fazer uma aula hoje em que a gente possa amalgamar, juntar, né, essa tríade aqui: urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil, ok? Aqui o nosso conteúdo programático, a destaque aqui o pontozinho aqui. E para a gente começar essa aula, eu trouxe aqui uma informação do IBGE, que é um órgão que eu já falei que a URCA gosta bastante de cobrar, e embora não caia especificamente esse ponto aqui, mas eu trouxe algumas informações, né, alguns percentuais que ajudam você, eventualmente na hora, resolver uma questão interpretando alguns dados, trazendo alguns conceitos. Eu falei para vocês em aulas anteriores que o último concurso que teve lá em Vaza Alegre agora, salvo engano assim, eu lembro de cabeça, caiu umas 4 ou 5 questões se referindo ao IBGE, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um motivo para isso, né? É porque os dados do censo de 2022, eles foram, eu acho que ainda uma parte deles estão sendo processados ainda, né? E saiu muita informação recentemente, no ano passado, por exemplo, relativo ao censo de 2022. Então nada impede que isso possa eventualmente cair alguma coisa na prova, e é bom a gente se familiarizar em relação a essas questões, tá certo? Então aqui eu trouxe um dado em que diz que a pobreza cai para 31,6% da população em 2022, né, que foi quando o censo foi realizado, após alcançar 36,7% em 2021. Isso, eu já adianto uma coisa aqui, isso não significa dizer que está tudo bem. E eu já vou adiantar outra coisa aqui. A prova da URCA, quando geralmente ela cobra uma questão sobre qualquer tema, ela costuma manter uma posição crítica em relação a esse tema. Ela costuma ter uma postura crítica em relação a esse tema, tá certo? Então, quando você pega um tema como esse, urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil, geralmente, quando isso é abordado, por exemplo, falando sobre o processo de urbanização, que é a primeira palavra desse tópico, não vá dizer que o processo de urbanização foi a mil maravilha, foi uniforme, foi igual, né, foi bem facejo, está bem distribuído no Brasil. Não, de maneira alguma, né? Esse processo, daqui a pouco a gente vai ver que ele foi muito complicado, muito complexo, muito desigual, envolvendo aí outros fatores. Só estou adiantando isso para vocês, porque esse dado aqui ele pode parecer a mil maravilhas, mas por trás dele tem muitos problemas, só que é um dado oficial, tá certo? E aqui a informação diz que o percentual de pessoas em extrema pobreza, eu destaquei isso porque é interessante, porque tem a pobreza e tem extrema pobreza. A extrema pobreza são aquelas pessoas que vivem com menos de R$ 200 por mês. Ninguém vive, né, pessoal, com menos de R$ 200 por mês. Aqui você sobrevive, escapa todo dia. Mas esse número caiu para 5,9 em 2022. Após 2021, ele alcançar 9%. Então teve uma leve melhora, digamos assim, só que nós já estamos em 2025, né? Então é uma situação que pode ser diferente, mas aqui são dados do censo de 2022. O censo captura aquilo que no momento está, digamos, acontecendo e estabelecido. Já a proporção de pessoas em situação de pobreza, né, que viviam com até 637 por mês, caiu de 36,7 em 2021 para 31,6 em 2022. Então teve também aí, de certo modo, uma melhora, digamos assim. Em termos de contingente, em 2022 havia 12,7 milhões de pessoas na extrema pobreza e 67,8 na pobreza, com queda de cerca de 6,5 e 10,2 milhões de pessoas, respectivamente, né? Então aqui pega o todo, digamos, o contingente.
Então são informações que servem para você ter uma certa noção sobre essa situação, sobre essa questão aqui no Brasil, que é muito relevante. Aqui, também de acordo com o censo de 2022, e agora a gente vai entrar na questão da urbanização brasileira, com outra informação que é muito interessante também, já de acordo com o censo demográfico de 2022, né? Quando contabiliza aí um total da população brasileira, e naquela conjuntura 177,5 milhões, ou seja, 87,4% da população brasileira residiu em áreas urbanas. Essa é uma coisa importante que você tem que saber. A população brasileira, assim como a mundial no geral, mas nós vamos falar do Brasil especificamente aqui, reside fundamentalmente em áreas urbanas, fundamentalmente em cidades, para ser mais preciso, tá certo? Enquanto 25,6 milhões, representando aí 12,6, estavam em áreas rurais, né? Isso teve um aumento em relação a 2010, que foi o último censo. Em 2010, o grau de urbanização chegava a quê? A 84,4, enquanto em 2022 chegou-se a quê? A 87,4. Repetindo, 2010, 84,4. Então a gente teve um aumento de 2010 para cá. Que aumento foi esse? De 16 milhões de pessoas morando em áreas urbanas e uma queda de 4,3 milhões vivendo em áreas rurais. Então ainda há uma tendência de deslocamento, digamos assim, de pessoas que a gente chama de êxodo, né? E é a saída de pessoas do campo para a cidade, êxodo rural. Esse gráfico aqui eu também peguei do IBGE, já mais atualizado, ele mostra essa evolução. Na URCA, pelo menos nos últimos concursos assim, para prova, eles não costumam muito cobrar gráfico, tabela, dado, charge para concurso. Isso é mais comum em vestibular, mas nada impede que caia alguma informação assim. E esse gráficozinho aqui ele é bem didático, né? Ele mostra simplesmente o processo de evolução aqui por meio de barras, né? Aqui, por exemplo, em 1940 você tinha um percentual, aí 1950, 1960. Essa informação aqui de 50, né, você começa a ter um crescimento assim, ó, vertiginoso, certo? Da população urbana, ou seja, em relação à população rural. Esse outro aqui que mostra esse momento aqui em que há o justo ponto em que a população urbana vai superar a população rural, na década aqui entre 1960, né, e 1970. A década de 60 ela vai ser uma década fundamental, né? Daqui a pouco a gente vai ver algumas questões em relação a isso, para a gente ter a superação da população urbana em relação à população rural. Então você percebe que aqui, ó, 1940, 1950, a maior parte das pessoas aqui no Brasil, elas residiam onde? Na zona rural, no campo, tá certo? Depois é que vai acontecer essa migração para os centros urbanos, para as cidades e por aí se vai. Eu trouxe um conceito básico aqui de urbanização. Não se costuma cair muito conceito, mas só para a gente ter um entendimento assim básico do que é que se trata a urbanização. E tem vários conceitos para isso, né? Esse daqui diz que o processo de urbanização pode e deve ser entendido como um processo que resulta, em especial e principalmente, da transferência de pessoas do meio rural, certo, para o meio urbano, principalmente para as cidades, né? Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior à população rural. Então aqui você tem um deslocamento, uma transferência de pessoas que outrora viviam no campo e elas passam por motivos concretos, tá certo, a irem para a cidade. Vejam que isso acontece aqui no Brasil, como a gente percebe na evolução desse gráfico aqui, né? Na década de 70 é a primeira, digamos assim, década onde você vai ter a superação aqui no Brasil da população urbana em relação à população rural. Eu coloquei uma pergunta aqui que, embora se restrinja ao Brasil, mas é importante para a gente ter uma noção contextual. Qual o primeiro país do mundo a se urbanizar? E aqui eu já coloco, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Em 1850 já tinha mais de 50% da população
urbana, morando em centros urbanos ali, em torno em especial de fábricas, porque a industrialização era o principal fator que, digamos assim, chamava essas pessoas que outrora moravam no campo e agora passam a se deslocar para morar em cidades, em centros urbanos. Essa pergunta aqui ela é fundamental, né? Se a urbanização ela ocorreu de maneira igual, né, e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E a resposta é não, né? A resposta é não. Enquanto nós, por exemplo, em países desenvolvidos, como por exemplo, grosso modo na Europa, mas pegar a Inglaterra como exemplo aí, teve um processo de urbanização no começo também complicado, mas teve mais tempo, digamos assim, para planejar, para ordenar esse processo. Em países como o Brasil, isso aconteceu num atropelo assim, né, desmantelado, né? Então, se cair, por exemplo, e essa percepção vocês têm que ter, essa visão vocês têm que ter, né? Se cair, por exemplo, alguma questão falando sobre o processo de urbanização brasileira, em especial e fundamentalmente, e você não pode namorar com aquela alternativa que vai dizer assim, ó, foi um processo bom no geral, foi um processo igual, foi um processo igualitário, foi um processo em que não se teve problemas, foi um processo ordenado. Não, você não vai marcar essa alternativa. Você vai procurar olhar com mais atenção aquele contexto em que coloca esse processo de urbanização brasileira fazendo críticas, ou seja, foi um processo desigual, foi um processo desordenado, que não teve o planejamento necessário, ok? Entre outras coisas. Agora a gente vai entrar propriamente aqui. Por quê? Porque essas são as características do processo, no grosso modo, do processo de urbanização aqui no Brasil. Então aqui eu marquei algumas questões, né? Processo de urbanização rápido e acelerado, ou seja, a partir da década de 50, lembra daquele gráfico que a gente viu lá no começo da aula que eu trouxe, né? A gente observa aqui no Brasil um maior êxodo rural, que é uma migração do campo para a cidade, em especial daquelas pessoas que viviam no campo e que não tinham condições de se manterem no campo. Você passa, por exemplo, a ter uma mecanização do campo, concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, pessoas não têm terra para plantar, não têm equipamentos necessários, não têm a saúde adequada, não têm escola. Então essas pessoas, atraídas por essa visão, né, em especial da indústria em cidades médias e algumas já grandes, né, elas se sentiam, digamos assim, atraídas por esse fenômeno e aí passam, né, a migrar em massa. Eu vou até voltar aqui para vocês perceberem, né? Olha aqui nesse gráficozinho aqui, como ele é interessante, como é vertiginoso, como é acentuado esse processo a partir aqui de 50, 60, 70. Essas décadas são fundamentais. Você tem uma disparada, né, da transferência de pessoas do campo para a cidade, do êxodo rural, certo? Então, esses pontos aqui eles são muito fundamentais que eu destaquei. Um outro processo aqui, ausência de planejamento, como eu falei há pouco. Ausência de planejamento, ou seja, você imagina um contingente de pessoas enorme chegando a essas cidades. Essas cidades estavam preparadas? Havia, por exemplo, escola para o filho dessas pessoas? Havia posto de saúde? Havia hospitais? Havia infraestrutura urbana? Saneamento, esgoto e por aí se vai, né? Então, em função dessa rapidez desse processo que aconteceu ali em meados do século 20 do século passado, 1950, 1960, 70, não houve planejamento urbano estratégico adequado, gestão pública, poder público para o incremento de população nessas cidades. Outro fator também determinante dessas características do processo de urbanização brasileira, ela é marcada pelo desenvolvimento de grandes centros urbanos em algumas regiões em detrimento de outras, ou seja, você vai ter grandes aglomerados urbanos em algumas regiões. Pegue aqui a região sudeste, pegue São Paulo em especial, que é o coração industrial do país ainda, em detrimento de outras.
o que causa uma maior concentração populacional e também de serviço nessa área. Lembra daquela aula que a gente teve sobre regiões, em que quando eu falei sobre a região sudeste em especial, esse processo aqui ele está muito ligado àquela explicação que eu fiz, de que você vai ter a região sudeste, que é a maior população, que é a maior concentração industrial, que é o maior PIB, que é o maior número de pessoas, serviços, bens, tá certo? Então vejam que esses processos aqui eles vão se aglutinando, eles vão se encontrando, certo? E aqui as consequências desse processo de urbanização, dessa urbanização rápida, acelerada, dessa ausência e falta de planejamento, dessa concentração espacial e dessa polarização. Então, você acaba tendo aqui, por exemplo, imagens que falam mais que 1000 palavras, certo? A UFCA, por exemplo, em vestibulares gosta de cobrar charges como essa daqui, né? Pai, eu quero morar naquele mundo, né? Que mundo é esse? Esse daqui. Mas é um mundo tão próximo do ponto de vista físico, mas tão distante do ponto de vista socioeconômico, tá certo? Essa imagem aqui também, se você colocar no Google aí, desigualdade socioespacial no Brasil, certamente vai aparecer isso aqui, que é uma imagem bastante famosa. Foi um fotógrafo que fez, né? Que você tem uma fotógrafo que, salvo engano, estava participando de algum evento, ele é salvo engano, um estrangeiro, né? E aí ele fez essa fotografia aqui, que pega uma área de periferia separada por um muro aqui. E aqui você tem um condomínio, um prédio de luxo, com quadra, né? Com piscina aqui, né? Mas tudo separado, segregado por muro. Então tem uma segregação espacial aqui, tem uma espécie de apartheid, né? E aqui, essas consequências, né? Esses textos que eu coloquei aqui são fundamentais. Essas consequências aqui do crescimento urbano desordenado, sem planejamento, falta de planejamento urbano, sem o poder público efetivar políticas públicas e por aí se vai, você vai ter a periferia urbana e o processo de favelização, que são áreas que vão concentrar uma maior parte da população mais pobre. Então, nesse processo que a gente acabou de descrever aqui, o que é que você tem? Aquelas pessoas que moravam ali sem condição no centro dessas cidades, ou que chegavam para trabalhar em fábricas, no ambiente fabril, no centro dessas cidades, elas não vão poder morar lá. Elas vão morar naquelas áreas mais escanteadas, naquelas áreas mais distantes, naquelas áreas de morro, por exemplo, naquelas áreas de encosta, naquelas áreas onde não é adequado se construir, por exemplo, uma casa e depois você tem, porventura, um desabamento, um desmoronamento do morro daquele, coisa que a gente vê no nosso cotidiano, certo? A URCA, por exemplo, já cobrou várias questões no vestibular, que é a mesma também que faz o concurso, tem poucas diferenças ali, sobre construções inadequadas, por exemplo, ali em áreas da Chapada do Araripe, né? Em áreas de encosta da Chapada do Araripe, e que você tem desabamento, né? de casas e por aí se vai, soterramento de pessoas, né? Outra coisa, o aumento do número de pessoas atuando no mercado de trabalho, né? A falta de oportunidades no mercado de trabalho, a baixa qualificação profissional. Então, esses pontos aqui são importantes para a gente ter distribuição desigual da população urbana. A gente lembra sempre da região sudeste, como eu falei naquela aula, a gente lembra sempre de São Paulo, né? A região mais urbanizada do Brasil, quem é? Sudeste, nós já vimos isso em aulas anteriores, onde está 93% dos habitantes vivem em cidades. O Nordeste, olha essa informação para a gente como ela é importante, né? Embora concentre o maior número relativo de municípios, possui 73% de sua população nas cidades, sendo a região menos urbanizada do país. Outros problemas aqui, inchaço urbano e macrocefalia urbano, que são processos disformes, digamos assim. Ou seja, você tem uma concentrada desigualdade de recursos e de serviços, né, em uma cidade, sem um planejamento adequado, um planejamento ineficaz, e isso acaba ocorrendo desencontros, disfunções, né, acarretando problemas de mobilidade urbana, né, então problemas ambientais, socioeconômicos e por aí se vai. Problemas ambientais que geralmente a gente acha que só acontece, por exemplo, onde tem, digamos assim, vegetação,
né, mata, rio. Não, os problemas ambientais, eles estão diretamente também ligados ao meio urbano. Por exemplo, a poluição é um problema socioambiental, né? As enchentes também. A gente vê agora, nessa época de chuva, que cidades, mesmo aqui no Cariri, por exemplo, passam por deslizamento de terra, por enchente, né? Que, enfim, submerge carros, mata pessoas e por aí se vai. E esse outro ponto também que está ligado a esse processo é uma distribuição desigual da população, que a gente já viu. Tem regiões, como a região, por exemplo, sudeste do país, que é a mais urbanizada e concentra o maior número de pessoas na cidade também, em detrimento de outras, como é o caso da Nordeste, né? E por aí se vai. Olha esse ponto como é interessante aqui. Ele tem uma relação com aquela aula sobre região metropolitana que a gente fez, né? Em que a gente falou sobre segregação urbana, em especial nas áreas de regiões metropolitanas e grandes cidades. Eu até expliquei naquela aula que um dos motivos pelos quais a região metropolitana do Cariri foi criada foi, de certa forma, para criar um ponto, digamos assim, de desconcentração em relação, por exemplo, à Fortaleza, né? Então, enquanto você tem Fortaleza, que é a quarta capital do país, maior do país, e outras cidades ali adjacentes, grandes, com um enorme contingente populacional, com a circulação de bens, de serviços, com um PIB, né, muito significativo, você tem um Cariri, com cidades ainda pequenas, acanhadas do ponto de vista econômico, taxa de urbanização, né, serviço, bens, comércio. Então a ideia é que criasse uma espécie de outro polo de desenvolvimento para que essas atividades pudessem circular por aqui também e não ficarem concentradas apenas em Fortaleza e adjacências ali, né? Então esses processos aqui eles são muito importantes. Eu acho que caso caia uma questão falando sobre esse ponto, né, que está no nosso conteúdo programático, urbanização, pobreza e desigualdade social no Brasil, eu acho que essas questões aqui podem ajudar sobremaneira vocês. Então é isso aí, valeu e até uma próxima.